Você abre a porta, coloca a chave de volta no bolso, e então percebe. O silêncio não é a ausência de barulho, é algo muito mais pesado. É um silêncio que ocupa espaço, que tem textura, que pesa sobre seus ombros no momento em que você atravessa a porta e fecha ela atrás de você. E ninguém te avisa sobre isso. Ninguém te prepara para o tipo de silêncio que existe numa casa que antes tinha vida e agora é apenas paredes e móveis esperando você voltar. Existe um tipo de solidão que só quem passou por uma separação conhece. Não é a solidão de estar sozinho num sábado à noite. Não é a solidão de morar sozinho e gostar disso. É a solidão de uma casa que foi feita para duas pessoas e agora abriga apenas uma. É a solidão de cômodos que ecoam seus passos porque não há mais ninguém para absorver o som. É a solidão de objetos que continuam exatamente onde sempre estiveram, mas agora parecem relíquias de uma vida que não existe mais. Se esse silêncio que eu acabei de descrever faz sentido para você, se você já sentiu isso ao abrir a porta de casa, então talvez este seja o seu lugar. Porque aqui a gente não finge. Não coloca máscara. Não diz que vai ficar tudo bem em 30 dias. Aqui a gente fala sobre o que realmente acontece quando tudo desmorona. Se inscreva no canal. Porque às vezes o que você precisa não é motivação. É apenas alguém que entenda o que você está sentindo sem tentar consertar. Hoje eu vou falar sobre o silêncio. Aquele silêncio específico que existe quando você volta para casa depois da separação. Quando as crianças não estão com você. Quando os amigos já voltaram para suas vidas. Quando todo mundo acha que você já deveria estar superando. Mas você abre a porta e aquele silêncio está ali, esperando. Como um animal que mora na sua casa agora e nunca vai embora completamente. Ninguém te avisa que o pior não é a dor aguda dos primeiros dias. Não é o choro. Não é a raiva. O pior é o que vem depois. Quando a tempestade passa e o que fica é apenas isso. Silêncio. Um silêncio tão profundo que você consegue ouvir seus próprios pensamentos com uma clareza perturbadora. E você percebe que talvez preferisse o barulho, mesmo que fosse o barulho de brigas. Porque barulho pelo menos significa que há vida. Este vídeo não vai te dar soluções. Não vai te prometer que em 6 meses você vai estar curado. Não vai te vender a fantasia de que há um lado bom nisso tudo. Este vídeo vai apenas te mostrar o que você já sabe, mas não conseguia nomear. Vai colocar palavras nesse silêncio que te sufoca toda vez que você abre a porta de casa. E talvez, apenas talvez, saber que você não é o único ouvindo esse silêncio já seja alguma coisa. Então vamos lá. Vamos falar sobre o que ninguém tem coragem de dizer sobre o silêncio de uma casa vazia. Você coloca a chave na fechadura. Um som que você fez milhares de vezes. Mas agora é diferente. Porque antes, quando você abria a porta, havia uma expectativa. Mesmo que mínima. Talvez ela estivesse na cozinha. Talvez assistindo televisão. Talvez no quarto. Não importa. O ponto é que havia alguém. E agora não há. E seu corpo ainda não se acostumou com isso. Você empurra a porta. Ela rende do jeito que sempre rangeu. Mas o som ecoa diferente agora. Porque não há mais nenhum outro som para competir com ele. Não há música tocando baixinho. Não há o barulho da televisão. Não há o som dela mexendo em algo na cozinha. Há apenas o ranger da porta. E depois, silêncio. Você entra. Fecha a porta atrás de você. E fica parado por um momento. Apenas ouvindo. Ouvindo nada. E nesse nada você percebe o quanto uma casa pode ser barulhenta quando há vida nela. O quanto pequenos sons compõem uma sinfonia que você nunca notou até ela desaparecer. O som de passos em outro cômodo. O som de alguém respirando. O som de objetos sendo movidos. Portas sendo abertas e fechadas. Água correndo. Todos esses sons que criavam a sensação de que a casa estava viva. E agora está morta. Você tira os sapatos. O som dos seus próprios passos no chão parece alto demais. Cada passo ecoa. E você percebe que está andando diferente. Mais devagar. Mais cuidadoso. Como se tivesse medo de perturbar o silêncio. Como se houvesse alguém dormindo que você não quer acordar. Mas não há ninguém. Há apenas você. E esse silêncio que observa cada movimento seu. Você vai até a cozinha. Abre a geladeira. A luz fluorescente zunindo é o único som além da sua respiração. Você pega um copo. Enche de água. O barulho da água caindo no copo parece ensurdecedor no meio desse silêncio total.
E você percebe como nunca prestou atenção nesses sons antes. Como eles sempre estiveram lá, mas eram apenas ruído de fundo. Agora são a única coisa que existe. Você vai para a sala. O sofá está exatamente onde sempre esteve. A televisão desligada reflete sua imagem distorcida na tela preta. Você senta. E o som do seu corpo afundando no sofá de couro parece obsceno no meio de tanto silêncio. Você pega o controle remoto. Liga a televisão. Qualquer programa. Qualquer coisa para preencher o vazio sonoro. Mas mesmo com a televisão ligada, o silêncio continua ali. Porque não é um silêncio de falta de som. É um silêncio de falta de presença. Você olha em volta. Os objetos continuam onde sempre estiveram. O quadro na parede. A estante com livros. A planta que precisa de água. Tudo familiar. Tudo reconhecível. Mas tudo estranho ao mesmo tempo. Porque esses objetos existiam num contexto. No contexto de uma casa compartilhada. De uma vida dividida em dois. E agora esse contexto não existe mais. E os objetos parecem perdidos. Como atores num palco sem plateia. Ainda representando seus papéis, mas sem ninguém para assistir. Você se pega olhando para o relógio. Calculando quanto tempo falta até poder ir dormir sem parecer patético. Porque durante o dia você consegue se ocupar. Trabalho. Compromissos. Distrações. Mas à noite, quando você volta para casa, não há mais para onde fugir. Você precisa enfrentar esse silêncio. E cada minuto parece uma hora. Cada hora parece uma eternidade. Você levanta. Vai até o quarto. Acende a luz. A cama está feita. Do jeito que você deixou de manhã. Metade da cama perfeitamente lisa. Porque só metade é usada agora. O outro lado permanece intocado. Como um memorial. Como uma lembrança constante de que havia alguém ali e agora não há mais. E você olha para aquele espaço vazio e sente algo apertar no peito. Você abre o armário. Suas roupas ocupam apenas um lado. O outro lado está vazio. Ou talvez ainda tenha algumas roupas dela que você não teve coragem de tirar. Você não sabe se está guardando porque espera que ela volte ou porque não quer enfrentar a finalidade de remover os últimos vestígios dela da casa. Talvez um pouco dos dois. Você vai até o banheiro. Acende a luz. Apenas sua escova de dentes no copo. Apenas seu shampoo no box. Apenas seus produtos na pia. Tudo singular. Tudo solitário. E você lembra de quando o banheiro era um campo de batalha pela pia. Pela toalha. Pelo espaço. E você reclamava. Reclamava que não tinha espaço suficiente. E agora tem todo o espaço do mundo. E você daria qualquer coisa para voltar a reclamar. Você volta para a sala. Desliga a televisão. O silêncio retorna imediatamente. Como se estivesse apenas esperando para te engolir de novo. E você fica ali sentado. No escuro. Apenas ouvindo. Ouvindo nada. E percebe que esse vai ser seu novo normal. Essa é sua vida agora. Você e o silêncio. Companheiros indesejados numa casa que é grande demais para uma pessoa só. Mas o silêncio da casa é apenas o eco de um silêncio maior. O silêncio interno. Aquele que existe dentro da sua cabeça quando você percebe que não tem mais com quem compartilhar seu dia. Não tem para quem contar aquela coisa engraçada que aconteceu no trabalho. Não tem quem perguntar como foi seu dia. Não tem quem ligar só para ouvir a voz. Esse silêncio interno é mais pesado que qualquer silêncio físico. Você tenta preencher. Pega o celular. Abre as redes sociais. Vê fotos de outras pessoas. Casais sorrindo. Famílias felizes. Amigos em festas. E tudo parece tão distante. Como se você estivesse vendo a vida acontecer através de um vidro grosso. Você está ali, mas não faz parte. Observa, mas não participa. E esse isolamento não é físico. É emocional. Você pode estar cercado de pessoas e ainda sentir esse silêncio interno. Essa desconexão. Esse vazio. Você se pega tendo conversas imaginárias. Com ela. Contando sobre seu dia como costumava fazer. Compartilhando pensamentos. Fazendo piadas que só ela entenderia. Mas então você lembra que ela não está mais aqui. E essas conversas são apenas você falando sozinho dentro da própria cabeça. E você para. E o silêncio volta. Mais pesado. Porque agora você está consciente dele. Tem um medo crescendo dentro de você. Um medo que você não quer admitir.
O medo de se acostumar, de que esse silêncio, essa solidão, essa casa vazia, se tornem normais. De que um dia você acorde e não sinta mais falta. E isso te assusta mais do que a dor. Porque enquanto você sente falta, pelo menos ainda há algo. Ainda há conexão. Ainda há sentimento. Mas e se um dia você parar de sentir? E se um dia esse silêncio se tornar confortável? Isso significaria que você realmente seguiu em frente? Ou significaria que uma parte de você morreu e você nem percebeu? Você olha para o futuro e não consegue imaginar nada. Antes havia planos. Havia sonhos compartilhados. Havia uma narrativa para sua vida que fazia sentido. E agora não há nada. Apenas um vazio onde o futuro costumava estar. E você tenta fazer novos planos. Tenta imaginar uma vida sozinho. Mas não consegue. Porque todos os seus planos sempre envolveram outra pessoa. E agora não há outra pessoa. E você não sabe mais como sonhar sozinho. Você percebe que está mudando. Pequenas coisas no começo. Você para de fazer refeições elaboradas. Afinal, para quê? Você come em pé mesmo. Direto da panela. Ou pede delivery e come na frente da TV. Você para de arrumar a casa do jeito que arrumava. Afinal, para quem? Você deixa a louça na pia. Roupa na cadeira. Cama sem fazer. Não por desleixo, mas por falta de razão. Quando você arrumava antes, havia um senso de compartilhamento, de respeito pelo espaço comum. Agora o espaço é só seu. E você não se importa mais. Você percebe que está falando menos. Tanto que quando precisa falar no trabalho, sua voz sai estranha. Rouca. Como se tivesse enferrujado por falta de uso. Porque em casa você não fala com ninguém. Passa horas, dias até, sem emitir um som que não seja suspirar ou tossir. E sua voz começa a parecer de outra pessoa. Como se não fosse sua. Como se você estivesse emprestando uma voz de alguém que costumava existir mas não existe mais. Você começa a ter rituais estranhos. Chega em casa e vai direto para o banho. Deixa a água quente cair até a casa encher de vapor e você não conseguir mais pensar. Ou fica parado na janela por meia hora apenas olhando para o nada. Ou reorganiza os mesmos objetos nas mesmas prateleiras só para ter algo para fazer. Qualquer coisa para evitar ficar parado e ser engolido por esse silêncio interno que grita tão alto quanto o externo. E tem momentos, breves momentos, onde você quase esquece. Você está fazendo algo, concentrado, e por alguns segundos você está apenas vivendo, sem pensar, sem sentir falta, sem ouvir o silêncio. Mas então algo te lembra. Uma música, um cheiro, uma memória aleatória. E tudo volta. O silêncio, a falta, o vazio. E é ainda pior porque por um momento você pensou que tinha escapado. Você começa a questionar tudo. Suas memórias. Será que aquilo foi realmente tão bom quanto você lembra? Será que você está romantizando o passado? Ou será que está minimizando os bons momentos para facilitar a dor da perda? Você não sabe mais. Tudo parece distorcido, filtrado através dessa lente de solidão e silêncio que colore tudo de cinza. E você não confia mais no que sente porque não sabe mais o que é real e o que é apenas sua mente tentando processar algo impossível de processar. E a pior parte, a parte que você não conta para ninguém, é que às vezes você prefere isso. Prefere o silêncio. Porque pelo menos o silêncio é previsível. Não te machuca de formas novas. Não te surpreende. Não te decepciona. É apenas silêncio. Constante. Confiável. E você se pega abraçando esse silêncio como se fosse um cobertor, mesmo sabendo que está te sufocando lentamente. Depois de tudo que falamos. Depois de explorar cada camada desse silêncio que te acompanha desde que a casa ficou vazia. Você pode estar esperando que eu te diga que vai passar. Que um dia você não vai mais sentir isso. Que o silêncio vai desaparecer e a vida vai voltar ao normal. Mas eu não vou dizer isso. Porque seria mentira. E você merece a verdade. O silêncio não vai embora. Ele muda. Se transforma. Mas não desaparece completamente. Porque o silêncio não é apenas a ausência dela. É a presença da sua própria companhia. E enquanto você não aprender a estar sozinho consigo mesmo, enquanto você não fizer as pazes com quem você é quando não há mais ninguém olhando, o silêncio vai continuar sendo ensurdecedor. A casa vazia não é o problema. O problema é que você está vazio.
E você tentou preencher esse vazio com outra pessoa por tanto tempo que esqueceu que só você pode fazer isso. Ninguém mais. Nem ela. Nem a próxima pessoa que aparecer na sua vida. Só você. E isso é assustador. Porque significa que você precisa olhar para dentro. Precisa enfrentar tudo que você enterrou. Tudo que você ignorou. Tudo que você fingiu que não existia enquanto tinha outra pessoa para te distrair. O silêncio te força a ouvir seus próprios pensamentos. E talvez seja por isso que dói tanto. Porque quando você está sozinho consigo mesmo, sem distrações, sem máscaras, sem plateia, você precisa ser honesto. Sobre quem você é. Sobre o que você quer. Sobre o que você fez de errado. Sobre o que você poderia ter feito diferente. E essa honestidade brutal é dolorosa. Mas é necessária. Você vai aprender coisas sobre si mesmo no silêncio. Coisas que você não queria saber. Vai descobrir que você não é tão forte quanto pensava. Que você é mais frágil. Mais carente. Mais perdido. Mas também vai descobrir que consegue sobreviver. Que consegue acordar todo dia e enfrentar aquela porta. Aquela casa vazia. Aquele silêncio. E isso, essa capacidade de continuar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir, isso é uma força que você não sabia que tinha. O silêncio vai te ensinar que você não precisa de barulho constante para provar que está vivo. Vai te ensinar que estar sozinho não é o mesmo que estar solitário. Vai te ensinar que você pode ser sua própria companhia. Não da noite para o dia. Não de forma fácil ou indolor. Mas, eventualmente, com tempo, com paciência, com aceitação. E um dia, não sei quando, não sei como, mas um dia você vai abrir aquela porta. Vai entrar naquela casa. E o silêncio ainda vai estar lá. Mas você não vai sentir mais aquele aperto no peito. Não vai sentir mais aquele peso nos ombros. Porque você terá feito as pazes com ele. Terá entendido que o silêncio não é seu inimigo. É apenas um espelho. Refletindo tudo o que você precisava ver, mas estava evitando. Até lá. Até chegar nesse dia. Você vai sofrer. Vai ter noites ruins. Vai ter momentos onde o silêncio parece insuportável. E está tudo bem. Está tudo bem não estar bem. Está tudo bem odiar esse silêncio. Está tudo bem querer que as coisas fossem diferentes. Porque isso significa que você está sentindo. E sentir, mesmo quando dói, é prova de que você ainda está aqui. Ainda está vivo. Ainda está lutando. Então, quando você abrir aquela porta hoje à noite, quando aquele silêncio te receber como sempre recebe, tente fazer algo diferente. Ao invés de fugir dele, ao invés de ligar a TV ou pegar o celular ou fazer qualquer coisa para não ouvi-lo, apenas sente e deixe o silêncio estar ali. Apenas observe, sem julgar, sem tentar mudar. Apenas aceite que esse é seu momento agora e que momentos não duram para sempre, nem os bons, nem os ruins. O silêncio, quando a casa fica vazia, não é apenas sobre solidão. É sobre encontro. Encontro com você mesmo. Com partes de você que você abandonou há muito tempo. Com sonhos que você deixou morrer. Com medos que você nunca enfrentou. E sim, é doloroso. É assustador. É solitário. Mas do outro lado desse silêncio, quando você finalmente atravessa todo o vazio, existe algo. Existe você. Mais real. Mais verdadeiro. Mais completo do que quando tinha alguém para completar você. Ninguém te avisa sobre o silêncio. Porque ninguém consegue colocar em palavras o que só pode ser sentido. Mas agora você sabe que não está sozinho nele. Milhares de pessoas estão abrindo suas portas neste exato momento. Enfrentando o mesmo silêncio. Sentindo o mesmo vazio. E todos nós estamos caminhando através dele. Lentamente. Dolorosamente. Mas caminhando. E talvez, apenas talvez, isso seja suficiente por agora. O silêncio continua. Mas você também.